Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora, pode seguir-nos no site ou nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Irá o Benfica segurar as principais pérolas? Que futuro para Sérgio Conceição no Dragão? E que margem de manobra tem o Sporting para segurar Ruben Amorim na próxima temporada? Nesta edição, debatemos o que reserva a próxima época aos três grandes do futebol português. Para já, dou as boas-vindas ao Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Rodolfo Alexandre Reis e seguimos, sem mais demoras, para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate três números que marcaram a semana. Rodolfo, vamos começar com uma vitória que tem tanto de expressiva como de polémica. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti, ao Jorge Farias de Sousa e ao Nuno Vinha. Não foram 15-0 como aquele famoso sketch dos Gato Fedorento, mas foram 60-0. A vitória polémica no futsal que está a ser investigada pelo Ministério Público. Isto depois da Associação de Futebol de Santarém não ter homologado o resultado do polémico encontro que consagrou o Mação como campeão de futsal da primeira divisão da Distrital de Santarém, depois de ter, vamos dizer assim, goleado por 60-0 o Benavente. Foi também feita uma participação disciplinar ao Conselho de Justiça da Associação de Futebol de Santarém e posteriormente comunicado ao Ministério Público a eventual ocorrência de uma infração que possa revestir a natureza e motivação criminal ou contra a ordem nacional. Isto relembrar que o jogo realizou-se na última jornada e a equipa do Benavente apareceu apenas com três jogadores, dois jogadores de campo e o guarda-redes, e acabou por perder esse jogo por 60-0. Ora, isto, Nuno Vinha, na mesma semana em que tivemos uma Final Four da Liga dos Campeões com duas equipas portuguesas e com muita polémica à mistura, já lá vamos nesta edição do Hat-Trick. Naturalmente gostaríamos de trazer aqui uma ação para esta rúbrica do jogo económico pelos melhores motivos. Aliás, já tivemos emblemas da Distrital, seja do futebol, seja de outras modalidades, que estiveram neste jogo económico, os seus responsáveis, e de facto nós gostamos sempre de destacar pela positiva. Aqui temos que dar destaque, se calhar, pela negativa e pelo facto de ser demasiado evidente, provavelmente, aquilo que aconteceu. Olá, Zé Carlos, olá Rodolfo, olá Jorge, boa tarde a todos. Sim, quer dizer, demasiado evidente. Eu primeiro gostaria só de salientar que eu já me ri bastante com os relatos que foram feitos imediatamente a seguir ao jogo, até por alguma imprensa local sobre isto. O Benavente apresentou-se bastante desfalcado. Sim, de facto, jogou só com três jogadores contra os outros cinco e já Dois de estava campo. bastante desgastado a meio do jogo. Claro que estava bastante desgastado, estava a jogar três pessoas, três contra cinco, e até mesmo com algumas explicações que eram contraditórias. Uns jogadores diziam que os companheiros que estavam em falta se tinham atrasado, os outros diziam que não vinham, enfim. É um episódio caricato, é um episódio que ainda bem que está a ser investigado. Imediatamente a seguir, alguém escrevia nas redes sociais: se isto não está, se isto fosse o alvo de apostas na BetClick ou na Betano, já estava a ser investigado pela PJ. Pois, mas não é necessário ser. A Claro. verdade esportiva, obviamente, podemos estar na presença de um crime público e, portanto, é o que faz mais sentido, é alguém apresentar a queixa e o Ministério Público estar a investigar. Vamos deixar a justiça correr o seu caminho, mas na verdade aquilo que tu dizias no lançamento desta peça é absolutamente verdade. Uma equipa que se apresenta com um diferencial negativo de 33 golos na última jornada e que para ganhar tem que fazer pelo menos 33 e ganha 60-0 quando a equipa adversária nem sequer está presente na sua totalidade, é por demais evidente o que pode estar aqui em causa, e acho muito bem que se investigue. A bem da verdade esportiva e a bem de que exista alguém que se possa realmente, de facto, chamar-se campeão, não é? Daquela distrital, daquela divisão. Jorge, até porque se o resultado fosse homologado, provavelmente teríamos que redefinir os critérios de goleada no futsal. Sim, antes de mais, boa tarde a todos. Obviamente, me parece natural que seja considerado crime público, que seja investigado pelo Ministério Público. Espero que a Associação de Futebol de Santarém, ao contrário do que é hábito no desporto nacional, que seja célere a investigar e que seja célere a punir os envolvidos. Segundo pude apurar junto de algumas fontes, o jogo, houve uma alteração do horário e de data do jogo à última da hora. O próprio treinador
segundo aquilo que pude apurar, o próprio treinador do Benavente não se apresentou no jogo. E, portanto, ele próprio foi surpreendido quando viu as notícias. E acaba por ser, obviamente, um caso que põe em causa a verdade desportiva. E é bom recordar e aproveitar este caso para recordar que há várias práticas, várias práticas, seja em que modalidade for, seja em que escalão for, existem muitas vezes práticas condenáveis, no mínimo, para não dizer outra coisa, condenáveis relativamente a comportamentos de equipas e que muitas vezes põem em causa a verdade desportiva em várias modalidades e que nem sempre são investigados. E acho que este caso deve servir de exemplo para que os próprios responsáveis de clubes, seja em que modalidades forem, terem pelo menos que este caso possa vir a servir de exemplo, porque, como sabemos, quando está em causa objetivos da temporada, nomeadamente subidas de divisão, etc., nem sempre as práticas vão de encontro à verdade desportiva e muitas vezes os casos acabam por nem sequer virem a ser investigados. Obviamente que o papel dos clubes, seja no futsal, seja em qualquer outra modalidade, estes clubes de menor dimensão, nomeadamente de âmbito mais local, são obviamente importantes, nomeadamente para a prática dos jovens, para a prática desportiva por parte dos jovens e crianças, e que espero que ao nível sénior também deem esse exemplo, nomeadamente aos seus escalões de formação. E o que está aqui em causa é claramente uma situação que viola a verdade desportiva, porque, como dizia o Nuno, o clube precisava de vencer por 34 golos de diferença, venceu por 60, quando o adversário se apresentou contra jogadores de campo. Eu já vi muitos treinadores arriscarem fazer o 5-4, mas nunca vi nenhum treinador a jogar só com 3 no futsal. Abusaram na dose. E, Rodolfo, vamos passar de um assunto polémico e passamos da Distrital de Santarém para a Arábia Saudita. E para falarmos do super ordenado que Lionel Messi vai receber de 400 milhões de dólares, assim parece estar feito depois do jogador argentino estar de malas feitas de Paris para ir para a Arábia Saudita fazer companhia a Cristiano Ronaldo e assinar um contrato com o Al Hilal, onde irá ganhar os tais 400 milhões de dólares por época. Entretanto, e depois de algumas notícias terem dado conta de que esse acordo teria caído, o pai do jogador Jorge Messi desmentiu os rumores e falou em falta de respeito, negando que exista algum acordo com o Al Hilal, mas o que é certo é que parece que o negócio vai ser mesmo concluído e no próximo temporada teremos um novo duelo um duelo das Arábias entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Jorge, eu não sei com que impressão ficaste. Eu, quando vi o comunicado de Jorge Messi, empresário e pai de Lionel Messi, lembrei-me das palavras de Cristiano Ronaldo a dizer que era mentira, que ia para a Arábia Saudita. Sim, anda a fumar fogo. Eu parece-me claramente que, apesar do pai do jogador e empresário dizer que não é verdade, eu parece-me claramente que o negócio deve estar para ser efetivamente realizado. Ah, não deixa de ser, na minha opinião, lamentável que dois dos maiores da história do futebol vão terminar a carreira neste tipo de futebol. Já o tinha dito a propósito de Cristiano Ronaldo, porque me parece claramente que Cristiano poderia não ter um papel tão relevante ou estar num clube que pudesse vencer tudo, mas ainda tinha um papel que poderia desempenhar em vários clubes da Europa do futebol, e na altura falei inclusivamente da possibilidade do Cristiano poder vir para o Sporting. Eu acho que claramente Messi, olhando para aquilo que fez no Campeonato do Mundo, ainda poderia ter um papel no Barcelona, por exemplo. E segundo aquilo que tem vindo a ser tornado público pelo próprio presidente do Futebol Clube Barcelona, do emblema Blaugrana, a verdade é que havia interesse do Barcelona em adquirir o passe e fazer um esforço financeiro
para esse regresso de Lionel Messi a Barcelona. A verdade é que se regressasse a Barcelona não queria ter um contrato como este. Claro. Vai ser o desportista mais bem pago do mundo, espera o vencimento de Cristiano Ronaldo, que já na altura estávamos a falar de um negócio, somadas todas as temporadas e o prémio de assinatura a rondar os 500 milhões de euros, e qualquer coisa como 100 milhões de euros por temporada, se a memória não me falha. Lionel Messi acaba por superar esse valor. E portanto veremos se o Cristiano não vai ter uma renovação de contrato entretanto para igualar aquelas que são as condições que Lionel Messi irá ter na Arábia Saudita, mas claramente trata-se também ao mesmo tempo de uma aposta da Arábia Saudita no seu futebol. Já vimos isto suceder no Qatar, na China, na própria MLS, nunca com valores desta ordem de grandeza. E Nuno, de facto é pena se calhar não vemos um Messi, por exemplo, numa Premier League, não é? Faço minhas as palavras do Jorge, eu acho que é uma enorme pena o talento do Messi, mas também o talento do Cristiano Ronaldo estarem ali naquele campeonato. Eu não quero com isto dizer que a Arábia Saudita não tem direito a contratar os melhores, ao preço a que está a fazê-lo, era o que mais faltava, era não ter direito, tem que ter o Tem direito. direito e tem dinheiro. Tem direito e tem dinheiro e tem possibilidade de o fazer, acho bem, acho ótimo, bom para os adeptos da Arábia Saudita e para as pessoas que veem esse jogo. Aliás, eu comecei a ver mais jogos desses com o Cristiano Ronaldo nas televisões portuguesas desde então, nem por isso gosto mais, curiosamente, nem por isso acho aquele futebol mais interessante, nem por isso acho que seja dos melhores do mundo. Acho que os lugares que estão destinados a Cristiano Ronaldo e a Messi, mesmo com a idade que eles têm, é a Premier League e é a Liga dos Campeões e é o Campeonato Francês e é por aí adiante. Portanto, eu faço minhas as palavras do Jorge, acho uma pena que eles terminem a carreira assim, mas caramba, eles têm que fazer este contrato, quer dizer, quem é que iria dizer que não? Qual de nós poderia dizer que não a um contrato com esta dimensão e esta magnitude? A outra questão é se eles precisam ou não precisam disso. Bem, isso são outras questões, são outros termos. Acho que neste momento o Lionel Messi, a confirmar-se este contrato com a Arábia Saudita, chegou à conclusão que o caminho que tinha no PSG chegou ao fim, que o caminho que tinha no futebol europeu chegou ao fim. Falou-se ainda há pouco tempo do interesse do Barcelona novamente, de regressar, etc. Mas enfim, acho que estamos fadados a não mais ver o Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi a jogar nas seleções, nos clubes de futebol, nas competições de clubes, ao mais alto nível, como vimos até agora. E é uma pena. Até partilhando aqui algumas coisas que falamos em off no nosso grupo, a verdade é que, e o Nuno Braga esta semana falou disso, o próprio City e Guardiola abririam as portas, acredito eu, ao Lionel Messi. Claramente. Não confirmo nada disso. Se isso foi falado em off, não confirmo nada disso. Foi falado no nosso grupo. Obviamente que não iria oferecer um vencimento desta ordem de grandeza, mas aproveitar só este tema para dizer que tenho muita curiosidade para perceber qual é que será o projeto desportivo do Paris Saint-Germain na próxima época, depois do que aconteceu com o Neymar e agora com a saída de Lionel Messi. Sim, tem havido agora uma purga. Temos muito pouco tempo para o terceiro número deste hat-trick, Rodolfo. E foi um número de azar para o Sporting Clube Portugal, porque falamos do número 13, que está inscrito na camisola do pivô da equipa de futsal do Sporting, Alexei Sokolov, que viu no último fim de semana um golo ser-lhe anulado na Liga dos Campeões, golo esse que poderia ter dado a terceira Champions à equipa de futsal do Sporting, um golo anulado pelo vídeo-árbitro e validado pela equipa de arbitragem, uma decisão que criou alguma estranheza na comunidade mundial do futsal, desde logo o antigo jogador e treinador do Benfica, campeão europeu de resto pelo Clube da Luz, André Lima, que através das suas redes sociais falou num roubo à equipa do Sporting. O próprio Ferrão, pivô do Barcelona e considerado ainda o melhor jogador do mundo da modalidade, a dizer que era muito estranho marcar-se uma falta daquelas a um pivô, tendo em conta todas as faltas que os pivôs sofrem durante uma partida de futsal. Portanto, fica aqui esta marca de estranheza da comunidade de futsal pelo o golo invalidado no último fim de semana ao Sporting Clube de Portugal. Ia pedir uma frase apenas a cada um, Nuno, começar por ti. De facto, um episódio lamentável num jogo muito importante para o futsal português. Há que aceitar o jogo é feito destas coisas, os árbitros também são humanos e erram. Erram para um lado, erram para o outro. Neste caso amargo de boca aos portugueses porque gostavam de ver o Sporting a conquistar o título de campeão, o título europeu, mas é assim mesmo, o jogo é assim mesmo e erram para um lado, erram para o outro.
e há que aceitar para um lado e para o outro. Jorge, Erro gravíssimo da equipa de arbitragem, estava a fazer narração estavas, é verdade. estava, Estavas. e logo na altura me achou que era um golo perfeitamente legal. Acho inarrável esta decisão da equipa de arbitragem, até porque para quem jogou futsal sabe perfeitamente que se fossem apitadas estas faltas, e parafraseando Nuno Dias, por cada parte havia 50 faltas por jogo, portanto me parece absolutamente incompreensível. Muito bem, Rodolfo, voltas na próxima semana com mais números neste hat-trick. O Jorge e o Nuno acompanham para a segunda parte do Jogo Económico, onde vamos olhar para a próxima temporada do futebol português. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. O fim da época está à porta e ainda há muito para decidir na Liga. Que planos para a próxima época na Luz, Dragão e Alvalade? Este é o tema que vamos debater nesta segunda parte do Jogo Económico. Jorge Faria de Sousa e Nuno Vinha, nós vamos fazer aqui um exercício de especulação relativamente àquilo que poderá ser a próxima época nos três grandes. É certo que ainda há muito por definir na Liga, sobretudo ao nível do que falta jogar e o facto de Benfica e Futebol Clube do Porto estarem apenas separados por 4 pontos. No entanto, as jornadas avolumam-se e temos cada vez menos dúvidas relativamente àquele que será o campeão desta temporada. E vamos começar precisamente pelo Benfica e por aquilo que poderá ser o Clube da Luz, o plantel do Clube da Luz na próxima temporada. Temos aqui algumas dúvidas relativamente à possível venda de Gonçalo Ramos, de António Silva, se Grimaldo irá renovar contrato ou não. Ainda esta semana tivemos Grimaldo deixar a porta entreaberta a essa permanência, quando parecia que estava tudo perdido relativamente à continuidade do lateral espanhol no Estádio da Luz. E começo precisamente por ti, Nuno, para te perguntar que desafios é que tem este plantel do Benfica na próxima temporada. Vamos pelo início. Primeiro é preciso perceber uma coisa: quer o Benfica conquiste o campeonato, quer não conquiste, quer o perca. Neste momento já é mais o Benfica que o pode perder do que os outros que o podem ganhar. Os outros só não dependem só de si, o Benfica é que depende dele, mas vai sempre ficar em primeiro ou em segundo, o que significa que tem tem garantida a presença na Liga dos Campeões, o que lhe permite, número um, começar a época mais tarde, ou pelo menos não começar tão cedo a preparar-se em alto ritmo, como aconteceu nesta época com o Roger Smith. E depois permite-lhe um encaixe desde logo financeiro, que já dá para contar com isso. Neste momento, quem tiver a fazer as contas para a próxima temporada já pode contar com pelo menos um bolo inicial da participação na Liga dos Campeões, tendo em conta aquilo que tem sido a média das participações do Benfica na Liga dos Campeões. Pode sonhar com duas vitórias na fase de grupos, ou pode eventualmente chegar aos oitavos de final. Enfim, por aí pode ser em média dá para perceber qual é que vai ser, quanto é que vai contar desde já do ponto de vista financeiro para isso. Depois, há que contar também com as vendas que vai ter que fazer, e muito provavelmente aquilo que falavas há pouco, e com razão, do Gonçalo Ramos, ao que parece, pelo que temos visto na imprensa, resta saber se é verdade ou não, ou pelo menos até que nível é que é verdade, ou se estes números são verdadeiros. Podemos estar a falar de uma venda para o Manchester United muito, muito grande com o Gonçalo Ramos, entre 81 e 115 milhões de euros. O que basta que ultrapasse os 100 milhões de euros e já temos a maior venda, ou a maior compra alguma vez feita pelo United a um clube estrangeiro, portanto, ou qualquer clube, na verdade, ultrapassando, salvo erro, Pogba. Isto permitiria ao Benfica planear a próxima época, se é que já não está a planear, contratando em grande, contratando para colmatar as falhas, colmatando a saída eventualmente de Grimaldo. Eu li as declarações de Grimaldo. Eu não sou das pessoas que leem as declarações de Grimaldo como uma porta de esperança, eu sou das pessoas que leram as declarações de Grimaldo como um adeus. Uma despedida. O Benfica foi um clube da minha vida. Isto, para mim, é adeus, meus caros amigos, gostei muito, foram 8 épocas, com esta podem ser 4 ou 5 títulos, não sabemos, não é? Vamos ver, porque eu não acredito em facilidades, e faltam 3 jogos até ao final do campeonato, são 9 pontos em disputa, e o Benfica tem 4 de vantagem sobre o segundo. Portanto, não acredito que isto sejam favas contadas até ao fim. Portanto, e uma ida a Alvalade entretanto. Portanto,
acalmar um bocadinho as euforias e reservar o Marquês, isso não é para aqui chamado. Matemática é matemática, 4 pontos à frente, 9 pontos em disputa, problemático. Até ao fim vai ser lutar unhas e dentes, claramente. E depois, Grimaldo vai-se embora. Acontece que o Benfica está de olho num jovem do Estoril que eu acho que tem muito potencial. Foi titular ao longo quase desta época, com 5 assistências, e é um jogador formado no Sporting, Tiago Santos, e eu acho que é uma possibilidade muito séria para render. Não sei se é de caras para ser titular, mas titular está lá o Bá, não é? Para o outro lado. Agora, resta saber como é que o Benfica vai programar o outro lado da sua lateral, visto que Gilberto vai-se embora, Bá fica desse lado, Tiago Santos é contratado para a direita também, previsivelmente. Resta saber o que é que fica para o lado esquerdo. Mas, Agora, mas não te esqueças que ainda há um outro nome que não deixa de ser um caso estranho, que é Ristich, sim, aparentemente daqueles custos zero, com um prémio de assinatura que não deve ter sido assim tão baixo quanto isso, mas que nunca contou. Mesmo em jogos da taça, se a memória não me falha, jogou na taça da Liga apenas. Grimaldo foi sempre aposta esta temporada. Sim, sem dúvida, tem sido um dos jogadores mais utilizados do Benfica ao longo da temporada. E de facto, Jorge, como tu disseste, Ristich tem sido uma aposta menos frequente por parte de Roger Schmidt, mas já agora gostava de te ouvir também relativamente àquilo que poderá ser o Benfica na próxima temporada, com possíveis vendas, Gonçalo Ramos, António Silva, o que é que poderemos esperar do lado do Estádio da Luz? Olha, eu acho que vai, em primeiro lugar, Roger Schmidt vai continuar. Vença ou não o título, acredito que no comando técnico não haverá alteração. Em segundo lugar, parece-me que poderão haver sensivelmente 4, 5 saídas. Estamos a falar de Gilberto, que claramente não conta para Roger Schmidt, mesmo na ausência de Bá, devido à lesão, perdeu a titularidade, adaptando um médio para essa posição, e portanto que é claramente um sinal que não conta com o jogador. Por outro lado, parece-me, e concordo com o que diz o Nuno, inevitável a saída de Grimaldo. Acho que Grimaldo só renovaria se nenhum clube lhe fizesse uma proposta com um ordenado significativamente superior àquilo que consegue oferir no Benfica, e sem contarmos inclusivamente com o prémio de assinatura, que será obviamente importante para Grimaldo, tem o passe na mão e portanto poderá negociar esses dois aspectos com um emblema qualquer da Europa do futebol. Tem-se falado muitas vezes do eventual interesse do Nápoles e de outros emblemas mesmo em Espanha, e portanto parece-me inevitável que não ficará. Há outro caso por resolver, que é a situação de Otamendi, que o Nuno não referiu, mas é um jogador extremamente importante no Benfica, está em final de contrato. Fala-se muito insistentemente do eventual regresso ao River Plate para terminar a carreira, e portanto não sabemos ainda não há renovação, e pode também estar na porta de saída. António Silva e Gonçalo Ramos serão os dois grandes encaixes financeiros do Benfica no próximo verão, sendo que são dois jogadores da formação, e portanto, quando em comparação com Enzo Fernandes, não há mecanismo de É solidariedade. o encaixe total É um nos encaixe, relatórios e contas. exatamente, é um encaixe total, e serão encaixes financeiros significativos, sendo que o Benfica também já terá a Liga dos Campeões. Parece-me evidente, só para terminar, que, Sim. que, que o Benfica precisa claramente reforçar a zona do meio-campo depois da saída de Enzo Fernandes. Parece-me evidente que Chiquinho, João Neves, que está a começar, e Florentino não são suficientes, sobretudo para a Liga dos Campeões. Jorge, no Dragão, teremos aqui a possível saída, mais do que provável, saída de Uribe, ainda por cima a custo zero, mais uma saída a custo zero, dificultar os trabalhos de Sérgio Conceição para a nova temporada. Diogo Costa fez uma Liga dos Campeões verdadeiramente incrível e, portanto, será um dos alvos mais interessantes do mercado de verão, do próximo mercado de verão. Temos aqui um Dragão com a probabilidade de perder dois jogadores em posições que são absolutamente chave. Sim, mas é o mais importante que os dois jogadores que pode vir a perder, e eu acho evidentemente que o Uribe não deve renovar, a menos que haja um golpe de última hora, como sucedeu com o Otávio, que também estava em fim de contrato, e depois o Porto fez um esforço significativo em termos financeiros para o poder manter no plantel, e não me parece que isso vá acontecer.
Mérito para Sérgio Conceição, que já não é o primeiro caso e a primeira situação destas. Nas últimas épocas tem tido sempre jogadores a terminar contrato e serem custo zero, desde que é treinador do Futebol Clube do Porto, e esses jogadores têm dado sempre respostas competitivas até ao final, independentemente de estarem na porta de saída. Mas o mais importante, eu acho, que Sérgio Conceição provavelmente estará a realizar a sua última temporada ao serviço do Porto. E eu acho que esse é o principal ativo. Goste-se mais ou menos da postura, da forma como está no banco, da forma como vai para as conferências de imprensa, a verdade é que a competência é indiscutível. Muitas vezes com plantéis, na minha opinião, inferiores até do que os próprios rivais. Tem sido sempre um Porto muito competitivo, que tem conquistado títulos todas as temporadas. Neste momento tem todos os títulos, ou seja, é campeão em título em todos os troféus em Portugal. E portanto isto diz muito o que tem sido a competência do Sérgio. E eu acho que provavelmente rumará ao futebol italiano. Tem-se falado muito insistentemente da possibilidade de rumar ao Inter, e eu acho claramente que me parece que o Futebol Clube do Porto, independentemente de poder perder jogadores importantes, e fala-se até inclusivamente do Taremi para a Arábia Saudita a acompanhar Messi, eu acho claramente que o Futebol Clube do Porto, o pior que pode acontecer ao Futebol Clube do Porto é perder Sérgio Conceição, e que consequências é que poderá ter, porque eu acho que tem sido, na minha opinião, a entidade mais importante no clube, e que tem sido garante de competitividade e de títulos. Acho que tem feito verdadeiros milagres se olharmos aos plantéis que tem tido à sua disposição. Gosto-se mais ou menos da postura, eu acho que a competência é indiscutível. E depois acrescentar ao Diogo Costa, que claramente é um jogador que o Porto provavelmente irá transferir, porque precisará de fazer encaixe financeiro, independentemente de poder vir a ter a Liga dos Campeões. A verdade é que vai perder mais um jogador a custo zero, e há a possibilidade também de Taremi, que tem vindo a ser veiculado na imprensa desportiva. Nuno, concordas com esta ideia do Jorge que se o Futebol Clube do Porto perder, Sérgio Conceição perde o seu maior ativo? Bem, sim e não. Sim, porque o Sérgio Conceição tem marcado a diferença, mesmo fazendo muito com o pouco que lhe dão, isso é verdade. Onde é que eu posso não concordar tanto? Com aquela ideia de que o Sérgio Conceição pode ser igualmente bem-sucedido noutros sítios. Ou, se olharmos para os anteriores treinadores do Futebol Clube do Porto, eu assim de repente lembro-me Nuno Espírito Santo, José Peseiro, Lopetegui, Paulo Fonseca, Vítor Pereira. Eles funcionaram bem no Porto, ganharam no Porto, e Sérgio Conceição funciona bem no Porto. Nem todos, nem todos. Que é um clube... Nem todos funcionaram ganharam, bem ou no pelo menos Porto. tiveram mais êxito aí do que nos sítios Sim. por onde foram a seguir. Pronto, dito de outra maneira. Tiveram mais êxito, foram mais bem-sucedidos no Futebol Clube do Porto, onde Certo. nitidamente qualquer treinador que lá chegue arrisca-se a ser campeão, de caras, não tem que rumar contra nada, não tem que... arrisca-se a ser campeão em cada época, do que nos sítios por onde foram a seguir, onde foram claramente menos bem-sucedidos do que no Futebol Clube do Porto, e que tiveram menos condições até. Portanto, nesse ponto... Mas não sendo advogado de defesa do Sérgio, o Sérgio já fez um bom trabalho no Nantes, na Liga Francesa, com uma equipa que na altura deixava muito aquém das expectativas, e ele superou em muitas expectativas na altura na Liga Francesa. Mas é bom recordar que todos esses treinadores que tu referiste tinham plantéis muito melhores do que os plantéis que o Sérgio teve. Exato, e não ganharam tanto como ele, na verdade. Pronto. Mas aqui a questão é, o Futebol Clube do Porto é um clube que consegue formar equipas extremamente competitivas no campeonato português e até nas competições europeias, a cada ano que passa, seja com fair play financeiro, sem fair play financeiro, com a vigilância da UEFA, sem ser a vigilância da UEFA, consegue ser altamente competitivo e disputar, como se vê até este ano, até ao fim, com pouquíssimas condições e com jogadores que às vezes saem vindos do nada. Portanto, isto é uma característica do clube, é uma característica da sua presidência, dos seus dirigentes, das suas equipas, da sua formação, e isso dificilmente vai morrer de um ano para o outro, com ou sem Sérgio Conceição. Portanto, o Futebol Clube do Porto vai conseguir ser competitivo no próximo ano de caras. Se os jogadores que têm os mais cobiçados podem sair, podem, mas nós não sabemos quem é que o Futebol Clube do Porto tem em mira para ir contratar. O Diogo Costa é um jogador que pode vir a ser um caso sério na Europa, claro que sim, é um guarda-redes novo, com grande potencial e que tem uma margem de progressão enorme, e será certamente uma boa venda.
o Uribe também será uma boa venda. Agora, não sabemos quem é que o Futebol Clube do Porto vai contratar, já ouvimos falar de alguns nomes, até alguns em território nacional, vindos de outros clubes assim de média dimensão em Portugal, que podem ser um encaixe bom naquela equipa, com um treinador eventualmente diferente, mas que siga as mesmas ideias básicas do clube, que é nós contra o resto do mundo, e nós somos Norte, nós somos Porto, nós somos Futebol Clube do Porto e vamos ganhar isto até ao fim e não desistimos nunca. Portanto, com essa ideia, eles conseguem ser competitivos e isso eu, pelo menos, tiro o meu chapéu a isso, porque de facto é um modelo ganhador e vencedor como se tem visto nos últimos anos. E temos 2 minutos para cada um relativamente ao Sporting. Amorim é mais fundamental, Nuno, que o Ruben Amorim fique no Sporting para que continue o projeto desportivo. Se ele quiser ficar no Sporting, acho que ninguém lhe barrará, ninguém correrá com ele se ele quiser ficar no Sporting. Aqui a questão principal é se ele ainda quer ficar no Sporting ou se já está no mercado, a cabeça dele está fora e a pensar em outras coisas. As declarações que ele fez na última semana, de que, enfim, já não está a olhar, já vai ver o resto pela televisão, que não se interessa pelo que se passa no campeonato, enfim, não me parece um bom augúrio, parece-me sinceramente que ele está a desligar as luzes, mas isso sou eu. O que é que achas, Jorge? Achas que Ruben Amorim está a desligar-se do Sporting ou que ainda há futuro para o técnico em Alvalade? Espero que não, espero que fique, e se não ficar, que seja um encaixe financeiro significativo. É bom recordar que renovou, tem, se a memória não me falha, uma cláusula de rescisão de 30 milhões, portanto, e ele já referiu isso em conferência de imprensa, que se alguém o quisesse ir buscar tinha que pagar, e portanto, espero que, mas sobretudo espero que já esteja a planear a nova época, uma época onde o Sporting terá que vender. E precisa também de reforçar o plantel, nomeadamente o avançado, provavelmente mais uma opção para ambas as alas, para a ala direita, na eventualidade de sair Bellerin, e precisa também de uma alternativa para Nuno Santos, precisa eventualmente mais uma opção para o meio campo e um ponta de lança. E portanto é um Sporting que precisa de se reforçar e para se poder reforçar vai ter que vender um dos seus ativos. Fala-se muito insistentemente de Manuel Ugarte, Sim. fala-se também da possibilidade de Gonçalo Inácio e depois olhar muito para aquilo que é uma geração, na minha opinião, que tem vários jogadores que eu acho que podem chegar à equipa principal, a geração que disputou esta época Youth League, e que eu acho que, nomeadamente, João Muniz e eventualmente também Afonso Moreira, Diogo Travassos, há vários jogadores que eu acho que podem vir a ser aposta de Ruben Amorim, e portanto, obviamente, fazer um bom scouting, preparar um bom plantel, reforçar e comatar as lacunas do plantel, mas também olhar para esses talentos da formação que eu acho que têm capacidade para lá chegar. Nuno, até porque na próxima temporada há uma coisa que o Sporting tem garantido, é que não vai receber os 25 milhões de euros pela entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. À partida isto não vai acontecer, não é? Bem, enfim, pode eventualmente ultrapassar nas últimas jornadas o Sporting de Braga e depois disputar os playoffs até ao fim e conseguir apurar-se para a Liga dos Campeões, mas o cenário não parece muito, muito favorável ao Sporting neste momento, até tendo em conta aquilo que tem sido a prestação do Sporting de Braga no campeonato, com um ou outro percalço. Contra o Sporting teve um, contra o Benfica agora perdeu, mas isso um resultado perfeitamente normal e natural. Vamos ver. Também vês o Ugarte como um dos maiores ativos, como estava a referir o Jorge, um dos maiores ativos que o Sporting. Aliás, o Sporting, hoje é notícia que o Sporting estava a tentar comprar a restante percentagem do passe que lhe falta. Certo? Acreditas que este pode ser um ativo importante para o Eu acho que sim. Sporting Eu acho que sim. Eu acho que ter sim. ali o encaixe que não teria na Liga, não irá Portanto, ter provavelmente na o Liga dos Sporting estava a Campeões. tentar comprar os restantes 25%, certo? Exatamente. 20%, julgo. 25 a 30%, certo? Sim. Que é mais do que aquilo que, enfim, tem uma participação maior nos direitos desportivos do jogador do que tem, ou nos direitos económicos, do que tem, por exemplo, no Pedro Gonçalves, no Pote, certo? Sim, E, sim, portanto, sim, exatamente. de facto sendo o Pedro Gonçalves, o Pote, um jogador tecnicamente muito, muito evoluído e que arregala muito o olho a qualquer clube que queira um médio avançado com qualidade, com bom remate, com boa atitude, com boa velocidade, etc., com golo nos pés e com assistência, enfim, com uma série de coisas. O Ugarte parece ser um encaixe mais favorável ao Sporting, até pela porcentagem que tem sobre o passe do jogador. Muito bem, fechamos aqui a segunda parte do jogo económico, já a seguir as escolhas dos nossos comentadores.
Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores, e vamos começar por aquele que foi provavelmente um dos grandes jogos da segunda parte da temporada, a primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões, entre o City e o Real Madrid, e vamos falar do número 20, não é, Jorge? Vinícius Júnior. Sim, na minha opinião, acabou por ser a grande figura do encontro, e aproveitar para dizer que até com o Walker acabaram por protagonizar um momento de fair play extraordinário no final do encontro pela forma como se cumprimentaram, mas faz um grande golo, já na última época decidiu a 14ª Liga dos Campeões para o Real Madrid, e quando tantas vezes falamos de Haaland, ontem Haaland não apareceu no jogo, também não apareceu Benzema, mas apareceu o talento de Vinícius Júnior. E eu acho que essa é a grande diferença. O City e o Haaland aparece muito em jogos em que o City domina 90% do tempo e cria muitas oportunidades. Ontem, num jogo mais difícil e muito equilibrado, obviamente uma final antecipada, acabou por aparecer um daqueles jogadores que decidem jogos, e o Vinícius é um desses jogadores que com o seu talento individual consegue desequilibrar as partidas e faz um grande gol. Esperamos pela próxima semana para ver o que é que vai dar a segunda mão em Manchester. E por falar em golos, Nuno Vinha, vamos falar de um que marca golos em português. Gonçalo Ramos Bem, estamos a falar do meu número, certo? O meu número é 81. Certo? O teu número 81. O meu número é 81, é relacionado com o Gonçalo Ramos. E, enfim, o que estamos a falar é de uma suposta oferta do Manchester United, que pode ir entre 81 e 115 milhões de euros pelo avançado do Benfica. Acho que é uma escolha interessante por parte do United. Se ultrapassar os 100 milhões ou os 105, torna-se a contratação mais cara do United de um jogador. A Gonçalo Ramos é um jogador interessante, vale 25 golos, cerca de 25 golos por época. Este ano já vai em 28, incluindo os 3 que marcou no Mundial. A acontecer é mais uma falha, neste caso, que o Benfica vai ter que colmatar na sua parte, na sua avançada, não é? No seu ataque, mas não deixa de ser mais uma venda estratosférica do Benfica, que já nos habitua nestes defesos, a fazer vendas muito importantes, especialmente para o mercado inglês, para o mercado britânico, onde na Premier League tem sido compradora em grande dos jogadores do Benfica, seja Darwin, seja o médio argentino, Fernandes, Enzo Fernandes, já nem me lembrava do nome dele, portanto é assim, mas de qualquer maneira vai ser campeão, se o Benfica for campeão também. Vai ser campeão pelo Benfica, agora se por acaso acontecer. Não pelo Chelsea por onde foi, que esse aí também isso não deu em nada. O Benfica é capaz de ser, se o Benfica se sagrar campeão, mas é a concretizar-se por estes valores, é uma grande venda. O que não quer dizer que o Benfica não ganhasse mais numa venda futura se o mantivesse mais uma época, mas para isso era preciso que tudo se alinhasse nessas condições, e com um valor desses duvido que o Benfica recuse. Muito bem, e vamos passar para o protagonista do Jorge Faria de Sousa para esta semana, naturalmente, vénia para 2 históricos do futebol português. Ou melhor, vamos falar de 3 históricos do futebol português, mas infelizmente um deles, o destaque não é pela positiva. Sim, 3, 2 deles em sentido contrário ao terceiro. Parabenizar o Clube de Futebol dos Belenenses, como o Nuno disse a semana passada, o Belenenses a sério, o da Cruz de Cristo, pela quinta subida de divisão consecutiva. É um feito extraordinário, regressa aos escalões profissionais do futebol português. Já tinha o Leiria também conquistado essa subida de divisão, e vai haver no Estádio do Jamor uma final da Liga 3 entre estes 2 históricos, que ambos já sabemos que na próxima época estarão na Liga 2. Em sentido contrário, também um histórico, o Vitória Futebol Clube, conhecido por Vitória de Setúbal, acabou por descer ao Campeonato de Portugal, e portanto também deixar aqui esta palavra para um clube que, tendo conquistado e tendo um palmarés absolutamente extraordinário, uma massa adepta que acompanha a equipa para todo lado, mesmo num contexto de Liga 3, acabaram por descer de divisão, e não deixa de ser uma notícia triste para quem gosta do futebol português. Nuno, não estava nos planos, mas já agora não resisto a perguntar-te, o Belenenses, que vai de subida em subida, à quinta consecutiva, como recordou o Jorge, depois de um divórcio com a sua SAD, quer dizer que há esperança mesmo quando os clubes se divorciam das suas SADs. Certo, pode acontecer não só a esperança, não é? Obviamente, claro que sim, mas também pode haver aqui um problema quando eles se encontrarem. Eles podem se encontrar no campeonato da segunda.
enfim, e isso pode Mas estar a aí já não será contrariar. BSAD, já será Cova da Piedade, qualquer Sabe, coisa é assim. verdade. Pois não sei, mas, A Bessade vai ser mas uma na SAD verdade de outro clube. e resta saber como é que os belenenses se vão constituir, vão ter que constituir uma sociedade desportiva única por cotas, por exemplo, para poderem pertencer a um campeonato profissional. Não sei. Há aqui questões jurídicas que podem ser travadas, além daquilo que se vai travar em campo, podem ser travadas nos tribunais lá mais para a frente, mas isso também podemos analisar num próximo programa, que até pode ser um ponto de interesse, perceber as sociedades desportivas única por cotas e as SADs, quais são as vantagens de uma e de outra, e neste caso o que é que convém ao belenenses. Mas é de saudar um histórico como o Belenenses voltar, como eu dizia na semana passada, o Belenenses a sério. Vamos ao teu protagonista para fechar. 1 minuto, Nuno Vinha, O meu um protagonista lateral é o Tiago Santos, um do jogador que Estoril. está, um defesa de lateral direito do Estoril, que tem tido tem tido uma ótima performance ao longo da temporada. Já jogou, não sei titular, mas já jogou 33 jogos, teve 5 assistências, a maior parte na Liga, são 28 presenças na Liga Portuguesa, um jogador com formação no Sporting e que está agora neste momento na mira do Benfica para substituir Gilberto na lateral direito e fazer concorrência a Alexander Bá. Pode ser uma escolha muito interessante para o Benfica, um jogador que pode ser comprado por 5 milhões de euros, numa venda que até deve render pelo menos 10% ao Sporting, que ainda é detentor de 10% do passe. Terá direito de preferência, mas a palavra do jogador, em princípio, será determinante para decidir para onde é que ele vai. Se o Sporting fizer uma oferta pelo Tiago Santos, se vai para o Sporting ou se vai para o Benfica jogar a Liga dos Campeões. Se calhar vai ser muito interessante perceber, pelo menos, quais são os contornos desse negócio. Um dos mais interessantes, provavelmente, acompanhar no próximo Defeso. Nuno Esperemos Vinha, que, acima Jorge. de tudo, sejam extremamente transparente tudo aquilo que se passar com essa Claro que sim, transferência. claro que sim. Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa, muito obrigado pela presença Obrigado. neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.